Meus filhos, você já parou para refletir sobre o que realmente tem pesado no seu coração? Talvez você tenha em mãos coisas que pertenciam a alguém que partiu, uma camisa que eles usavam, um livro que sempre estava ao alcance, uma foto que traz lembranças. Esses objetos, esses bens, muitas vezes se tornam mais do que simples coisas. Eles carregam as memórias de uma vida que, por mais amada que tenha sido, já não pode mais ser vivida entre nós. Eu compreendo o quanto essas coisas podem ser significativas. Sei o quanto é difícil deixar ir aquilo que foi tão querido e que traz a sensação de manter a pessoa viva de alguma maneira. Mas, filhos, o que muitos não entendem é que guardar certos objetos não apenas retém as memórias, mas também pode prender sua alma, impedindo que você caminhe livremente para o futuro que Deus tem para você. Hoje eu venho até você para falar de algo muito sério. Coisas que você guarda com a melhor das intenções podem estar, na verdade, impedindo sua paz. São 5 coisas que você não deve guardar de um falecido, não porque você quer esquecer, mas porque Deus quer que você viva livre, livre para o presente e para o futuro, livre de coisas que carregam o peso de algo que já se foi. Neste vídeo, vou te guiar para o desapego santo e ajudá-lo a entender como, ao se livrar dessas coisas, você abrirá espaço para que Deus preencha sua vida com mais paz, mais luz e mais liberdade espiritual. Deus não quer que você se prenda ao passado. Ele quer que você viva com um coração leve, confiante e preparado para o novo que Ele tem para você. E você pode começar isso ainda hoje, livrando-se dessas 5 coisas. Por isso, fique comigo até o final. Eu sei que essa mudança pode ser difícil, mas ao tomar essa decisão de desapegar, você encontrará uma nova paz, que não é do mundo, mas sim de Deus, que excede todo entendimento. Acredite, esse é um passo poderoso para a sua liberdade espiritual. Deixe-me contar uma história que pode ser familiar para muitos de vocês. Havia uma mulher chamada Cláudia. Ela sempre foi muito dedicada a Deus. Uma mãe e esposa que vivia sua fé de maneira fervorosa. Quando seu marido faleceu, o luto tomou conta de seu coração, como seria natural. O vazio foi profundo. Cláudia se viu perdida sem ele, e o que fez foi começar a guardar tudo o que fosse dele. Roupas, sapatos, livros, cartas, objetos pessoais. Cada peça parecia carregar uma parte da presença dele. Ela pensava: se eu guardar essas coisas, vou manter a memória dele viva. Vou me sentir mais perto dele, de alguma forma. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a se acumular. Ela não apenas guardava os objetos, ela se apegava a eles, como se fossem uma extensão dele. Cada vez que olhava para os itens, sentia a dor da perda, mas também a sensação de que ele ainda estava presente, preso nas coisas que ele havia deixado para trás. Cláudia não conseguia ver, mas aquilo estava impedindo sua alma de se curar. Ela estava, sem saber, prendendo seu espírito ao passado. Quando ela se deu conta de que algo precisava mudar, era tarde demais. Ela estava exaurida emocionalmente e a sensação de estagnação só aumentava. Cláudia já não sabia o que fazer. O luto a consumia e cada objeto guardado parecia alimentar a dor e a saudade. Ela se via mergulhada numa agonia silenciosa. Era como se as lembranças estivessem congeladas no tempo, impedindo-a de seguir adiante. Foi então que ela se lembrou de algo que eu mesma falei em algum momento de minha vida. A verdadeira paz vem do desapego, não porque queremos esquecer, mas porque Deus nos chama a seguir em frente, com o coração leve, com confiança em seu plano. Cláudia, finalmente, começou a perceber que, embora as coisas que ela guardava tivessem valor sentimental, elas também estavam presas ao passado e se tornaram um obstáculo para sua paz e crescimento espiritual. E foi assim que ela começou a tomar a difícil decisão de liberar-se dos objetos que a prendiam ao luto. Agora, eu sei que muitos de vocês podem estar passando por algo semelhante. O apego ao que foi, ao que já não pode mais voltar, faz parte da dor da perda. Mas Deus me ensinou que, quanto mais nos apegamos às coisas materiais, mais dificilmente conseguiremos seguir adiante na jornada espiritual.
Então, filhos, eu lhes digo: libere-se, não porque você quer esquecer a pessoa amada, não porque ela foi menos importante, mas porque você merece ser livre para seguir a vontade de Deus. E a verdadeira liberdade espiritual começa quando você percebe que há algo de mais importante do que aquilo que você está guardando. No fundo, você não está perdendo nada. Você está devolvendo tudo a Deus e permitindo que Ele preencha os espaços com paz, com consolo, com força para o novo. No próximo capítulo, vou compartilhar com vocês as 5 coisas que você não deve guardar de um falecido. Prepare-se para uma mudança importante. Não se trata de esquecer, mas de liberar-se para o futuro. Filhos, há uma confusão comum que eu gostaria de dissipar. Guardar as coisas de um falecido não é, de maneira alguma, um sinal de amor. Às vezes, o apego a esses objetos pode se tornar uma forma de idolatria. Não idolatria no sentido de adorar as coisas, mas de colocar tanta importância nelas que esquecemos que elas são apenas coisas. A verdadeira memória, o verdadeiro valor, está na alma da pessoa que partiu, no amor que essa pessoa deixou em nós, nos ensinamentos que ela nos proporcionou e na gratidão que devemos a ela por tudo o que compartilhamos. Muitas vezes, esses itens guardados não nos trazem consolo, mas sim um peso. Eles podem nos fazer sentir como se a pessoa ainda estivesse ao nosso lado. Mas, na verdade, o que eles fazem é nos manter presos a algo que já se foi. E o pior é que, com o tempo, esses itens começam a impedir nossa própria caminhada, nos fazendo acreditar que, de alguma forma, ao nos livrarmos deles, estamos perdendo o vínculo que tínhamos com a pessoa. Deus quer nos liberar dessa prisão do apego. Ele deseja que, ao liberar os bens materiais, possamos desapegar da dor e permitir que Ele nos guie em liberdade e paz. Eu sei que para muitos de vocês isso parece algo difícil de fazer. A saudade é real, o amor é genuíno, e deixar ir algo que foi tão importante na vida de alguém dói profundamente. Mas não se enganem, filhos. Deus não quer que vivamos com a alma pesada, com as lembranças paralisando o nosso caminho. Ele quer que experimentemos o novo que Ele tem para nós e muitas vezes para viver essa novidade, e muitas vezes para viver essa novidade, e muitas vezes para viver essa novidade, precisamos abrir mão de algumas coisas. Quando eu me vi diante de um luto que parecia infinito, com irmãos e irmãs adoecendo e o convento se tornando um lugar de silêncio, vazio e medo, eu precisei de uma mudança interior. Eu me vi diante de muitas coisas que precisei deixar ir, objetos, livros, coisas que não pertenciam mais ao meu caminho. Eu tinha a tendência de manter tudo, de guardar tudo o que me lembrava do tempo antigo, mas foi somente quando eu comecei a me desapegar que minha alma encontrou paz. Deus me disse, em meu coração: você está guardando mais do que lembranças, está guardando o medo da perda. Liberte-se disso. E foi assim que eu aprendi que, para seguir em frente, o desapego não é só necessário, é espiritual. Ao liberarmos as coisas, abrimos espaço para a graça de Deus entrar de forma plena. Agora, ao prepararmos nossos corações para os 5 itens que você não deve guardar, filhos, reflitam sobre isto. O que está realmente em jogo quando guardamos as coisas? Não é a memória da pessoa, mas o medo da perda. O medo de deixar ir e de ter que viver sem elas. Esse medo nos mantém amarrados ao passado, impedindo que possamos caminhar para o futuro com confiança. Eu sei que essa mudança não será fácil. Apegos podem ser profundamente enraizados no nosso coração. Mas confiem, Deus nunca nos pede para entregar algo sem que Ele tenha algo melhor preparado para nós. Agora, vamos nos preparar para as 5 coisas que você não deve guardar de um falecido. Filhos, são coisas que, por mais que tenham valor emocional, não pertencem mais a você. E ao liberá-las, você abrirá sua alma para a paz que Deus deseja para você. Esse ato de desapego não é perda, mas ganho espiritual.
Meus filhos, o que vou compartilhar com vocês agora não é apenas o meu conselho pessoal, mas algo que vem de nossa tradição espiritual, dos grandes mestres da igreja e das escolas de santidade que sempre nos guiaram. Santa Teresa não era a única a falar sobre desapego. Muitos outros grandes santos, como São João da Cruz e São Francisco de Sales, também deram ensinamentos profundos sobre como nossa relação com os bens materiais deve ser orientada pela fidelidade a Deus. São João da Cruz, por exemplo, em sua obra sobre a noite escura da alma, fala sobre como o sofrimento e o desapego material são usados por Deus para purificar a alma. Ele nos ensina que, muitas vezes, Deus nos retira aquilo que amamos para que possamos aprender a amá-lo mais plenamente, sem que o apego às coisas do mundo nos desvie da verdadeira fé. Ele escreveu: "O que se perde no mundo se encontra em Deus, e o que se deixa para trás é dado a você em abundância." Com isso, ele nos mostra que não há verdadeira perda no desapego, mas sim um ganho mais profundo. Deus não retira de nós algo para nos deixar sem, mas para nos dar algo maior e mais duradouro. Cada ato de desapego, seja de objetos materiais ou de apegos emocionais, nos abre mais para o amor de Deus, permitindo que Ele ocupe esses espaços vazios com sua graça. Por isso, quando falo sobre o desapego de coisas que pertencem a entes queridos falecidos, não é apenas um conselho prático, é um chamado para a liberdade espiritual. Deus, que é infinitamente bom, quer nos libertar dos fardos emocionais que podemos carregar sem perceber ao nos apegar às coisas do passado. A psicologia moderna também reconhece que o apego excessivo a objetos e bens materiais pode se tornar uma forma de prisão emocional. Em um estudo realizado pela Universidade de Boston, psicólogos descobriram que o apego material pode causar uma sensação constante de ansiedade e insegurança e pode dificultar a capacidade de uma pessoa viver no presente, pois ela fica constantemente ligada ao passado. A falta de desapego não apenas dificulta o nosso crescimento espiritual, mas também pode afetar o nosso bem-estar mental. O apego excessivo àquilo que já não nos pertence, como objetos de entes falecidos, gera uma falsa sensação de controle e de proteção. Mas, na verdade, isso só nos mantém presos a uma dor que Deus deseja curar. Em um artigo sobre a psicologia do desapego, publicado no Journal of Positive Psychology, os especialistas explicam que o desapego não significa descartar tudo o que temos, mas sim aprender a não depender das coisas externas para encontrar a paz interior. Quando nos desapegamos de objetos ou memórias, estamos fazendo um ato de liberdade, abrindo espaço para que a verdadeira paz de Deus ocupe nosso coração. Nosso Senhor nos ensina em Sua palavra: "Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração." Mateus 6:21. E, assim, ao liberar esses objetos que pertencem ao passado, estamos dizendo a Deus que nosso coração está nele, não nas coisas que pertencem ao mundo. É um ato de confiança. São Francisco, em sua sabedoria, compreendeu essa verdade profundamente. Ele sabia que o apego a bens materiais não é apenas uma questão de ordem exterior, mas um reflexo do nosso coração. Por isso, constantemente nos exortava a não confiar em nossas posses, mas a depositar nossa confiança em Deus sozinho, que é a única fonte de verdadeira segurança. Agora, filhos, antes de revelar diretamente as 5 coisas que você não deve guardar de um falecido, quero que você reflita profundamente sobre um ponto muito importante. Por que é tão difícil desapegar? Porque, mesmo quando sabemos que precisamos deixar certas coisas irem, nosso coração ainda insiste em se apegar a elas? Às vezes, não é a coisa em si que nos prende, mas o medo. O medo de perder algo que representa segurança, lembrança, afeto. O medo de que, ao nos livrarmos dessas coisas, estamos de alguma forma apagando a memória da pessoa que amamos. Mas o que muitos não compreendem é que o verdadeiro apego não está nas coisas, mas no medo de perder. E esse medo, meus filhos,
pode se tornar uma prisão espiritual. Lembro-me de momentos difíceis da minha vida em que o medo tomou conta de mim, me paralisando. Medo de perder a presença de Deus, medo de perder a paz, medo do futuro. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me ensinou algo profundo. O medo de perder nos impede de viver o que Deus tem para nós. Por isso, hoje, quero guiá-los nesse caminho de liberação. Sei que é um desafio, mas é um desafio que Deus quer que você enfrente para que possa experimentar a verdadeira liberdade, a paz interior e a confiança em seu plano. Eu não vou apenas te dizer o que não guardar, vou te mostrar como entender o apego e o que ele representa no seu caminho espiritual. A resposta para o seu coração vazio não está na coisa que você guarda, mas na fé que você coloca em Deus. Ele é a única segurança que você precisa. Quando você entender isso, a liberação se tornará um ato de amor e confiança. Agora, deixe-me trazer à tona a primeira das 5 coisas que você não deve guardar. A primeira é, talvez, a mais difícil de todas, mas também a mais importante para o seu crescimento espiritual. Agora, filhos, vamos começar com a primeira coisa que você não deve guardar após a partida de um ente querido. A primeira é talvez a mais óbvia, mas também a mais difícil de admitir. Primeira, roupas pessoais, o peso das lembranças. Quando alguém amado parte, uma das primeiras coisas que costumamos guardar são as roupas dessa pessoa. As roupas tornam-se quase um símbolo físico da presença dessa pessoa. Um casaco que ela usava, um vestido favorito, o par de sapatos que ela usava todos os dias. Nós guardamos essas roupas porque elas nos conectam fisicamente à pessoa que partiu. Mas, meus filhos, as roupas não são a pessoa. As roupas são apenas o que a pessoa usava em seu corpo, e o corpo é apenas um meio temporário para a alma. A verdadeira memória dessa pessoa está no seu coração, não nas roupas que ela deixou para trás. Quando você guarda essas roupas, não está preservando a pessoa em si, mas sim o apego a uma imagem do que já não é mais real. Isso impede que você siga em frente e viva o presente que Deus tem para você. O presente que Deus quer te dar é uma vida nova, leve, sem as sombras do passado. Não estou dizendo que você deve esquecer a pessoa ou apagar as boas lembranças. Não. A memória está no seu coração, naquilo que a pessoa te ensinou, nos momentos compartilhados, nos gestos de amor. Mas não deixe que as roupas se tornem uma âncora que impede o seu coração de seguir em frente. Liberte-se desse peso. Dê essas roupas para quem precisa delas, ou deixe-as ir. Ao fazer isso, você está devolvendo a Deus o que é dele, permitindo que ele preencha os espaços vazios com mais amor, mais paz, mais leveza. 2. Cartas e papéis. O peso das palavras não ditadas. Outra coisa que é comum guardar após a partida de um ente querido são as cartas, bilhetes de amor ou qualquer papel escrito por essa pessoa. Estas palavras muitas vezes se tornam ainda mais preciosas para nós com o passar do tempo. Mas o que essas palavras realmente significam? Não estou dizendo que essas palavras não foram importantes, elas foram. Mas, filhos, as palavras já cumpriram o seu papel. Guardar as cartas repetidamente pode, em muitos casos, se tornar uma maneira de reviver a dor da perda ao invés de ajudá-lo a seguir em frente. As palavras que essa pessoa escreveu ou disse para você são parte do passado, e se você ficar preso a elas, pode estar impedindo seu coração de seguir em frente com a confiança e esperança que Deus quer que você tenha no futuro. Em vez de ler as cartas novamente, entregue-as a Deus. Permita que Ele preencha o vazio com uma confiança nova. A oração pode te guiar para o futuro, para a paz que Deus quer te dar. Se essas cartas estão prendendo sua alma ao passado, libere-as. 3. Objetos de uso diário. O que não pertence mais a você. Existem muitos itens que pertencem a um ente querido, como relógios, joias, acessórios e outros objetos de uso diário. Eu sei, filhos, como esses itens podem parecer insubstituíveis. Às vezes, ao manter esses objetos, achamos que estamos mantendo a pessoa, mas a verdade é que esses itens são apenas coisas temporárias.
Eles não são a alma da pessoa e não pertencem mais a você. Eu compreendo a necessidade de manter certos itens como lembranças, mas não podemos permitir que o apego a esses objetos nos impeça de caminhar para o futuro que Deus tem preparado para nós. Quando você guarda esses itens, você não está preservando o amor, mas sim a ansiedade e o apego ao que já se foi. É importante deixar ir. Deixe esses objetos seguir para quem mais precisa deles. Isso não significa que você se esqueceu da pessoa, mas sim que você está liberando sua alma para o futuro. Deus não quer que você viva preso ao que já passou, mas que você caminhe livre para o novo. 4. Dinheiro ou bens pessoais. O apego às posses. Outro item que frequentemente guardamos são os bens materiais, como o dinheiro de um ente querido ou a posse de propriedades. Eu entendo que pode parecer que, ao manter essas coisas, estamos honrando o legado da pessoa que partiu. Mas, filhos, o verdadeiro valor não está nas posses materiais, mas em como usamos o que Deus nos dá. Quando guardamos o dinheiro ou as posses materiais, estamos nos apegando ao que é temporal e mundano, e não ao que é eterno. Deus não quer que você encontre segurança nas coisas materiais. Ele quer que você encontre segurança nele. Quando você libera os bens materiais, você está dizendo: Deus, eu confio em ti, não nas coisas. Essa mudança de perspectiva, filhos, é vital para a paz que Deus deseja te dar. O desapego de bens materiais não é uma perda, mas sim uma entrega a Deus, confiando que Ele provê tudo o que precisamos, sempre no tempo certo. 5. Fotografias. O peso de uma imagem congelada. Por fim, filhos, muitas pessoas guardam fotografias de entes queridos que partiram. Eu sei que essas fotos são preciosas, mas assim como as roupas e objetos, as fotografias são apenas uma representação do corpo, não da alma. A verdadeira memória dessa pessoa está em seu coração, não nas imagens congeladas no tempo. Quando você se apega às fotografias, você começa a congelar o tempo, impedindo-se de seguir em frente. Eu sei que as lembranças são preciosas, mas você deve entender que a verdadeira memória está em você, nas lições que essa pessoa te ensinou, nos gestos de amor que ela te ofereceu. Deus deseja que você viva com o coração livre. Se as fotos estão te impedindo de seguir, se estão guardadas com dor e não com gratidão, entregue-as a Deus. Libere-se desse peso e permita que Deus te preencha com sua paz. Eu quero encorajar você a dar o próximo passo. Se você tem algo em sua casa, algo que pertence a alguém que partiu, algo que te prende ao passado, faça a escolha de entregar. Não é uma perda, é um ato de confiança em Deus. Se você ainda sente que tem algo guardado e não sabe se deve deixar ir, faça uma oração sincera. Peça a Deus que mostre o que você ainda está segurando que já não te pertence. Deus nunca força, mas Ele sempre mostra onde precisamos deixar a dor ir. Libere-se de qualquer apego que esteja te aprisionando à tristeza ou à saudade. Deus quer que você viva em liberdade e não preso ao que já se foi. Então, filhos, enquanto vocês buscam esse desapego santo, lembrem-se de que Deus está com vocês em cada passo. Ele sabe o quanto essas coisas significam, mas Ele também sabe o que é melhor para o seu coração. Ele não quer que você viva com peso, mas com paz. E lembrem-se, não é o desapego físico que vai trazer a cura, mas a confiança em Deus, que vai transformar seu coração, vai trazer consolo e abrir espaço para o novo. Rezem, entreguem e confiem, pois Deus está com você e Ele vai guiar cada passo seu. Agora, se você se sente pronto para dar esse passo de liberação, de desapego santo, eu te convido a escrever nos comentários como um compromisso de fé: Senhor, eu te entrego o que me prende ao passado e confio que tu preenche a minha vida com tua paz e tua graça. Seu ato de confiança pode ser o que muitas outras almas precisam ouvir para não se afligirem mais com o apego ao que já não pode voltar. Inscreva-se no canal. Teresa te aconselha para continuar essa jornada de fé, de liberdade e de entrega completa ao amor de Deus. Que Ele te conduza para um novo caminho
mais leve, mais cheio de paz e de confiança em seu plano. Com minha bênção, Santa Teresa de Jesus.